Aprendemos da palavra de Deus. Gostaria de agradecer o pastor desta igreja, o pastor Elias, os demais obreiros, cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes para nos ajudar a aprender a palavra do Senhor, nosso Deus. Confesso aos irmãos que esta é a primeira vez, tá? Esta é a primeira vez. A gente está pastoreando já há 30 anos e a gente nunca teve uma oportunidade como esta de ministrar aos obreiros. É verdade que a gente sempre ministra aos obreiros, né? Porque todos nós servimos ao Senhor, né? Então, uma vez que servimos ao Senhor, cada vez que ministramos na igreja, estamos também ministrando aos obreiros, aos servos, né, do Senhor nosso Deus. Eu me sinto muito honrado pela oportunidade. Gostaria de convidar você para se colocar de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 31. A temática está no capítulo 32, mas eu gostaria que você lesse comigo o capítulo 31, versículo 19 e o versículo de número 20. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque eu meterei na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, se fartará, se engordará, então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritarão, e anularão o meu conserto. Podeis tomar assento. Se você quiser acompanhar, né, na apostila, eu dei uma olhada aqui. Está na página de número 3. Página de número 3. Apostasia prevista e o cântico como testemunha. Eu estava lendo, né, durante esses dias. Hoje também estive lendo. E a gente observa o método de Deus para ensinar a nação de Israel. Deus está usando um método novo. Eles haveriam de aprender através do cântico. Moisés deveria, primeiramente, ensinar ou escrever, segundo, ensinar, e depois colocar na boca deles. Eles deveriam decorar, isso mesmo? Eles deveriam decorar. Então, o método novo. Moisés haveria de escrever, Moisés teria que ensinar, mas não era apenas Moisés ensinar. O povo deveria decorar, aprender o cântico. É interessante no texto que nós lemos que a apostasia ela estava prevista. Deus sabia que a nação de Israel haveria de apostatar da fé. O que é apostatar? Desviar da fé. Abandonar a fé. Então, esta apostasia estava prevista. Deus sabia. Deus haveria de colocar esse povo lá na terra que manava leite e mel. Deus haveria de cumprir com a sua palavra. Porém, a apostasia já estava prevista.
Deus sabia que isto haveria de acontecer. E eu comecei a imaginar o seguinte: como que pode? Como que pode a nação de Israel, a nação que foi tirada com mão forte, com mão poderosa de Deus, lá do Egito, que contemplou os milagres de Deus, presenciou os milagres de Deus, viu o mar se abrir, viu o mar fechar, viu a providência de Deus no deserto. Deus mandou o maná, Deus mandou a carne, Deus mandou o refrigério durante o dia. Deus aqueceu aquele povo durante a noite. Eles não morreram de sede no deserto. Eles não morreram de fome no deserto. Deus esteve com eles. Eles tiveram conhecimento, presenciaram os milagres de Deus. Como que pode agora uma nação que presenciou os milagres de Deus, como que poderia estar previsto que eles haveriam de apostatar da fé? Como? Você apostataria da fé? Se você tivesse visto os milagres de Deus, você teria coragem de apostatar da fé? Se você pertencesse à nação de Israel, conhecesse bem a história de Israel, você teria coragem de apostatar da sua fé, da sua confiança em Deus, para acreditar em outro Deus? Eu às vezes me pergunto, mas eu também temo. Às vezes me pergunto, mas eu também temo. Porque a apostasia é só para quem tem conhecimento. Não é assim? Apostasia só pode apostatar da fé quem está vivendo a fé. Eles viveram a fé. Mas o texto que nós lemos aqui, versículo de número 19 ou 20, de que eles tornariam a outros deuses, serviriam a outros deuses. E é por esse motivo que nós temos o cântico. É por esse motivo que Deus mandou escrever, Deus mandou ensinar, Deus mandou Moisés colocar na boca deles, eles deveriam decorar, porque Deus sabia o que ia acontecer amanhã, e o cântico seria então como testemunha, e eles não poderiam esquecer. No momento que acontecesse a apostasia, eles iriam se lembrar daquilo que Deus havia previsto, uma vez que haviam decorado, tinham na mente tudo aquilo que Deus havia falado nesse cântico. O que temos no cântico? Que não poderia ser esquecido, a fidelidade de Deus. Deus vai cumprir com a sua palavra. A majestade de Deus, a grandeza de Deus. Versículos 5 e 7 diz, né, sobre a perversidade do povo. Mesmo tendo conhecimento da grandeza de Deus, da fidelidade de Deus, a depravação. Nós temos no cântico como Deus estimar o seu povo. Deus achou esse povo numa terra deserta, mas Deus deu a eles o melhor da terra. Deus deu a eles o melhor da terra. O povo que estava na servidão, o povo que era escravo, eles não iriam esquecer,
Por causa do cântico. Por causa do método de ensino que era o cântico. Eles não iriam esquecer que Deus havia estimado o seu povo. Capítulo 32, versículo 15 a 18, a apostasia do povo. Deus despreza, ou seja, o povo despreza a Deus, sacrifica a outros deuses, abandona o Deus verdadeiro e passa a crer em ídolos. Deuses fabricados por mão de homens. É o que está no cântico. Mas no cântico está também como Deus haveria de recompensar esta apostasia. Deus iria esconder deles o seu rosto. Por final, a disciplina. E afinal, a expiação. Deus sabe do que vai acontecer. Deus prevê, faz com que eles tomem conhecimento, mas Deus não esquece do seu povo. Deus não esquece da nação de Israel. Deus vela para cumprir com a sua palavra aquilo que foi ensinado. Aquilo que foi ensinado por intermédio dos servos de Deus, por Moisés. Deus, ele vai cumprir com a sua palavra. Ele vai cumprir com a sua promessa. Ainda que ele está predizendo lá na frente que esse povo vai apostatar, mas o Senhor Deus continua sendo Deus fiel, o Deus verdadeiro. E Deus não muda. Esse povo vai sofrer, já sofreu muito, ainda vai sofrer mais, a nação de Israel ainda vai sofrer mais. Vai passar por muitos outros apertos, mas Jesus vai se manifestar com a igreja. Jesus vai se manifestar com a igreja, para dar livramento, para expiar o pecado da nação de Israel, porque o Senhor Deus, ele é de fato fiel. Ele é fiel. Bom. Como deve ser essa doutrina? A doutrina deve ser como chuva, como orvalho, como chuvisco, como a água sobre a relva. Em outras palavras, a terra precisa conservar úmida. A terra precisa conservar úmida. Se a doutrina for como chuva, se a doutrina for como orvalho, se a doutrina for como chuvisco, se a doutrina for como a água sobre a relva, então a terra vai conservar umedecida. Como? Como poderia os corações, como poderiam os corações dos israelitas se conservar umedecidos? Através da lei de Deus. Eles teriam que ter conhecimento da lei de Deus. Tendo conhecimento da lei de Deus, aí o coração estaria umedecido. E é por isso que quando Deus orienta Moisés para orientar a nação de Israel, ele diz, olha, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. Assentando na tua casa. Você ensina os seus filhos assentando na sua casa. Ao sentar na mesa, ensina os seus filhos. Deitando e levantando, ensina os teus filhos. Caminhando com ele, ensina. Coloca nas ombreiras das portas. Coloca também por testeira nas suas mãos. A lei de Deus deveria estar guardada, deveria de fato estar na mente, o coração umedecido com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Por quê?
Porque a apostasia estava prevista. O que fazer para que não haja apostasia? É preciso que eu tenha conhecimento. É preciso que a palavra de Deus esteja de fato no meu coração. É preciso que a palavra de Deus esteja no seu coração. Porque nós corremos o risco de apostatar da fé. Só vai desviar aquele que está caminhando com Cristo. Quantas pessoas boas se apostataram da fé? Houve apostasia lá em Israel? Muitas apostasias. Muitas apostasias. Porque a doutrina deve ser também hoje como chuva, como orvalho, como chuvisco, como água sobre a relva. Porque a apostasia está também prevista às pessoas da igreja. Não é só Israel que apostatou. A igreja também haverá pessoas da igreja que vão apostatar da fé. Eu não sei se você conhece alguma pessoa que apostatou da fé, mas há pastores que apostatam da fé. Há evangelistas que apostatam da fé. Há presbíteros que apostatam da fé. Há diácono que apostata da fé. Há cooperador que apostata da fé. Há irmãos que apostatam da fé. Para não apostatar da fé, nós precisamos ter conhecimento das doutrinas. Eu fiz uma visita faz, acho que menos de um mês, a um irmão da minha igreja. Ele já está na igreja, eu acho que mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E aí ele disse, puxa, se Adão não tivesse pecado, só estava Adão e Eva lá no jardim até hoje. É isso mesmo? Falou, se Adão não tivesse pecado, só estaria os dois lá no jardim do Éden até hoje. Falei, Jesus. Quem falou? Aonde o meu irmão aprendeu? Aonde que o meu irmão aprendeu? Que o pecado seria o relacionamento sexual do casal? Deus abençoou o casal. E Deus disse, multiplicai-vos, frutificai-vos, enchei a terra. Agora pergunta para mim, quantas vezes eu vi esse irmão na doutrina? Já estou lá 5 para 6 anos. Quantas vezes eu vi ele na doutrina? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Nós temos o costume de vir na doutrina? Nós temos o costume de vir no culto de ensino? Temos o costume? Que bom, né? Porque se não vier na doutrina, né? Se não vem numa escola bíblica, se não vem no culto de doutrina, você está correndo risco. Você acredita, mas não sabe no que acredita. Você tem fé, mas não sabe no que você tem fé. Então a doutrina, hoje, é necessária. E é necessária que seja como a chuva, como orvalho, como chuvisco e como água sobre a relva. O coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Não é isso? O coração precisa estar cheio da palavra de Deus, porque se não estiver cheio da palavra de Deus, você está correndo o risco de apostatar da fé
Eu conheço, tenho amigo que apostatou da fé. Eu entendo que quando uma pessoa está servindo a Deus e ele deixa uma igreja sadia para uma igreja herética, ele apostatou da fé. Para mim, ele apostatou da fé. Lê um texto aqui com você. Hebreus 6. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 6. 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível. Uma pessoa que foi iluminada, nós fomos iluminados? Nós estávamos nas trevas, agora nós estamos na luz. Então nós fomos iluminados. Você já provou o dom celeste? Já provou o dom celeste? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu, doou, entregou. Já provou Jesus? Ele é bom? Já se fez participante do Espírito Santo. Já foi derramado sobre a sua vida abundantemente do Espírito Santo. Olha bem. Você foi iluminado, você recebeu essa dádiva, esse presente de Deus, o próprio Filho de Deus. Você recebeu o Espírito Santo. Muitos de nós, falamos em línguas, profetizamos, e assim vai, irmão? Provou a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro. Já provou as virtudes do século futuro? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz do Espírito Santo. Já provou isso? As virtudes futuras. Coisa boa. Se você deixar de acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, você estará crucificando de novo a Cristo. Em outras palavras, Jesus para você não é o Messias, então ele é o enganador. Se ele é o enganador, ele tem que morrer, e aí você vai estar crucificando novamente a Cristo. É por isso que a doutrina hoje, ela tem que ser como chuva. Ela tem que ser como orvalho. Ela tem que ser como chuvisco. Ela tem que ser, o que mais? Como água sobre a relva. O coração tem que estar cheio da palavra de Deus. O coração tem que estar cheio da palavra de Deus, porque está prevista a apostasia para as pessoas também da igreja. Quando a gente lê 1 Timóteo 4:1, fala ali sobre apostasia. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha o cuidado, que nós temos que ter. Os demônios não se ocupam apenas, de estar dentro de um corpo de uma pessoa. Ele se ocupa também com ensino. Se ocupa também com doutrina. Então eu preciso estar bem doutrinado. Você precisa estar bem doutrinado. Nós precisamos estar bem doutrinados. Porque além da doutrina dos homens, há doutrina também de demônios. E que Deus nos guarde de apostatar da nossa fé
de abandonar a nossa fé para crer numa doutrina que não venha de Deus, que não venha da parte de Deus. Então nós temos tudo para aprender hoje, não é verdade? Nós temos recursos para aprendermos hoje, aprender o que é certo, aprender o que é correto. De vez em quando a gente lê um texto na Bíblia, né? A pessoa usa muito esse texto aqui, já vi diversidade de pessoas usar, até pessoas heréticas usar esse texto. Permaneça naquilo que você aprendeu. Mas se você aprendeu errado, você não pode permanecer naquilo que você aprendeu. Nós precisamos aprender corretamente. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai escrever, você vai ensinar, você vai fazer o povo decorar, porque esse povo, eles vão me abandonar, eles vão me deixar. A doutrina tem que ser aplicada. Eles precisam conhecer a doutrina. Para que isso de fato aconteça, comece a ensinar desde criança. A hora que estiver sentado na mesa, a palavra. Não é fácil não, né, moço? Até para sentar na mesa hoje está difícil. Todo mundo junto. Mas sente e a palavra. Está caminhando a palavra. Ao levantar a palavra. Ao deitar a palavra. Coloque lá alguma coisa escrita para que sempre eles possam estar vendo. Assim o coração vai estar cheio. Assim o coração vai estar umedecido. Assim a palavra de Deus que cai no nosso coração, ela vai produzir frutos para a glória de Deus, e nós nunca vamos apostatar da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Nós vamos chegar no final da nossa carreira e a gente vai poder falar como disse Paulo: eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu não apostatei da fé. Eu não apostatei da fé. O que o obreiro precisa fazer? Em todo o tempo, andar com Deus. O caminho para Deus é o sacrifício, e andar com Deus é a santificação. E cuidar de si mesmo. Não é só Deus andar comigo. Eu preciso também andar com Deus. A gente ouve muito, né? A pessoa diz: Deus está comigo. Não duvido. Não. Deus está comigo. Mas eu preciso também estar com Deus. Como Deus não mente, não é isso? Como Deus não mente, como Deus é fiel, eu sei que Deus está comigo. Até mesmo nas minhas fraquezas, Deus está comigo. Mas eu, como obreiro, preciso também andar com Deus. E só tem um jeito para mim andar com Deus. É se eu me santificar. A gente tem um costume de falar que tempo de crente não resolve, mas esses dias eu falei: puxa, eu acho que tempo de crente resolve. Eu mudei, eu acho que resolve. Porque é o tempo que vai dizer o que nós somos. Não é verdade? É o tempo que vai dizer o que nós somos. Puxa, se você está na igreja há 50 anos, há 60 anos, há 70 anos, espera aí, se você está servindo a Deus, acho que você, não é só Deus que está andando com você está andando com Deus também, né? É isso mesmo? Então o obreiro, irmãos, precisa andar com Deus. Jesus morreu por mim, morreu por você, mas agora, né, o caminho se abriu, né? Vamos andar com Deus. Agora, para andar com Deus, Deus é santo. Eu preciso também cuidar de mim mesmo. Nós precisamos, né, cuidar de nós mesmos. Vigiar, né, irmãos? Ter a convicção naquilo que nós acreditamos. Eu preciso estar certo, irmãos, daquilo que eu acredito. Eu já tive algumas dificuldades, tá? Eu já tive algumas dificuldades. Por quê? Eu me converti numa igreja herética. Eu fui unitarista. Tem alguém aqui que já foi unitarista? Eu fui unitarista. E eu me converti nessa igreja. Me converti numa igreja herética. O que se ensinava a respeito de Deus? Que Deus se manifesta de 3 formas.
Deus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não existe três pessoas, existe só uma pessoa. E eu debatia com as pessoas, defendia essa doutrina, mas a minha igreja acabou. A minha igreja acabou em Mugimirim, a minha igreja acabou em Mogi Guaçu, a minha igreja acabou em Itapira, e aí para onde ir agora? Com muito custo eu fui para a Assembleia. Estou convicto e certo. Eu sei no que eu acredito hoje, porque imagine a dificuldade dessa igreja. Um foi para Testemunho de Jeová, outro foi para a igreja adventista, outro foi para a congregação cristã, o outro voltou para o catolicismo, o outro foi para a Assembleia, que é o meu caso, assim por diante. Imagine depois a gente se reunindo para debater sobre doutrinas bíblicas. Então imagine a dificuldade que nós enfrentamos. Mas essa dificuldade ajudou a gente a crescer. Existe a doutrina verdadeira. Existe uma doutrina correta, existe uma doutrina certa. Uma doutrina em que nós devemos permanecer nela, não abrir mão dela. Nós precisamos, como obreiro, aprender as doutrinas bíblicas. Precisamos da aprovação de Deus. Irmãos, a gente nunca deixa de aprender. Mas existem coisas mais simples. Eu às vezes fico irritado comigo mesmo. Qual a doutrina que você domina bem da Bíblia? Né? Tem várias doutrinas, né, na Bíblia, né? Várias doutrinas. Doutrina sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Cristo, por aí vai, tá certo? Doutrina da salvação. Qual a doutrina que você domina bem? Quantas dessas doutrinas você domina bem? A gente precisa conhecer e dominar bem essas doutrinas. Porque você vai enfrentar muitas dificuldades. A gente vai enfrentar muitas dificuldades. Eu fiquei muitos anos lendo um texto na Bíblia, que é usado pelo Testemunho de Jeová, que diz assim: aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Essa é uma doutrina do Testemunho de Jeová, que se você morrer, você está justificado. E o pior é que eu lia na Bíblia, eu ficava, mas não é isso. A justificação é pelo sangue de Cristo. A justificação é pela graça de Deus. A justificação é pela fé. O sangue é a base. A fonte é a graça. E o meio é a fé. Agora, não pode haver, mas por que a gente lê na Bíblia? Eu fiquei tempo, anos. Eu não concordava, mas eu também não entendia. Há dias atrás, alguém chegou com uma Bíblia nova, e aí o texto está diferente. Aquele que morreu está liberto do pecado. Olha como clareou a mente. Puxa, de fato, morrer não justifica. Mas aquele que morre, ele está liberto, ou seja, não tem como pecar mais. Então veja bem como nós precisamos, né? Eu preciso, ou seja, todo dia você aprende algo novo. Agora, nós não podemos desistir de aprender, por quê? Porque existe uma apostasia prevista também para a igreja. E eu faço parte da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Agora eu quero estar lá naquele dia. Você também certamente quer estar lá naquele dia. Se apostatar da fé, não vai poder estar lá naquele dia. Então o obreiro precisa aprender as doutrinas bíblicas. E precisa ter também a aprovação de Deus. Não basta ser chamado. Não basta ser consagrado. Aí eu fui chamado, graças a Deus. Eu fui consagrado, graças a Deus. Mas aí vem a parte difícil. Chamado é Deus que chama. Consagrado, a gente é consagrado na igreja, não é isso? Isso aí é moleza, né, irmãos? Deus chamou, aí você foi consagrado, mas não basta.
É, irmãos, é duro, né, irmãos? Mas eu tô no mesmo caminho dos irmãos. Aí precisa o quê? Precisa as qualificações, e aí que o negócio aperta. Porque eu preciso ser aprovado por Deus. Não é apenas manejar a palavra, eu preciso da aprovação que vem de Deus. Nós precisamos dessa aprovação de Deus. Ensinar as doutrinas. Para ensinar eu tenho que aprender, né? Ensinar as doutrinas bíblicas, práticas e teológicas. Toda a escritura divinamente é inspirada, proveitosa, né, para ensinar. Está consciente das dificuldades que vai enfrentar no campo doutrinário. A gente enfrenta dificuldades. Quem quer ensinar a palavra de Deus vai enfrentar dificuldades. Né? Vai haver confronto, não é isso? E às vezes há confronto até na igreja. Até na igreja local, às vezes há confronto. Você está ensinando uma coisa, a pessoa, não é isso não é verdade. Ou não concordo com isso. É confronto, tem confronto dentro da igreja. E é difícil, né? Quando se trata de pastor, né? Quando a gente está pastoreando, por exemplo, é complicado demais. Alguém sobe no púlpito, todo mundo tem oportunidade. Alguém sobe no púlpito e ensina algo lá que não é verdade. E aí, como é que você vai fazer? Mas mesmo que você não seja pastor, né? Que você não seja o pastor da igreja, você é membro. Alguém ensinou lá, mas não é verdade. E agora? O pastor, como é que eu faço, né? Puxa o paletó? Eu estou falando aqui, eu estou vivendo, tá, irmãos? E já vi isso aqui em São Bernardo, para ter uma noção, né? São Bernardo, na nossa sede, eu já vi isso. Na nossa sede em São Bernardo, eu já vi isso. O pastor Tarcísio ficou, meu Deus, e agora? Tá? Lá no púlpito da nossa igreja de São Bernardo, ensinando lá. A pessoa ensinou algo, né? Que eu aprendi lá na minha conversão. Unitarista. E agora? E agora, pastor Tarcísio? O que fazer? Eu fiquei olhando para ver o que ia acontecer, né? Mas é complicado demais, né, irmão? Já pensou no meio de centenas de pessoas, a pessoa convidada, a pessoa importante. Então, está consciente das dificuldades que vai enfrentar no campo doutrinário. A dificuldade não está apenas no confronto com a falsa doutrina, mas também com os que gostam da falsa doutrina. As pessoas terão comichões nos ouvidos. E aí aquela doutrina que ele acha que serve para ele, isso aqui serve para mim, ó, isso aqui encaixou certinho, né? Essa doutrina é boa para mim, gostei, ó. Não. A doutrina tem que ser bíblica. Complicado, né? Você vê que na mente da gente, né, irmãos? Tá? Tô falando porque eu vivi, tá, irmãos? Eu vivi. Eu cheguei a um ponto. Eu cheguei uma vez que eu disse assim, ó. Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não acredito no que a pessoa está me ensinando. O Testemunho de Jeová pegou de empreita. Eu tinha vários amigos da Testemunho de Jeová. O que eu vou fazer, meu Deus? Você é novo crente, novo convertido. E aí você aceita, né, uma pessoa dessa ensinar na sua casa, doutrinar você? O que eu vou fazer, meu Deus? Irmãos, eu fucei tudo que você imaginar. Fui lá no Adventista, peguei livros emprestados. Eles saíram de lá, não é isso? De lá mesmo que eles saíram? É de lá? Irmão, a gente precisa estar convicto daquilo que nós acreditamos. Porque a gente enfrenta, não é isso?
você enfrenta algumas dificuldades no campo doutrinário. E a gente precisa estar pronto, né? Precisa estar preparado. Então não pense que é tarefa fácil, né? Somos dependentes de Deus. Como disse Jesus aos seus apóstolos, né? Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Sede manso como a pomba, mais prudente como a serpente. Maior é o que está conosco. Lembre-se em todo o tempo, ande com Deus. Ande com Deus. É importante o conhecimento, não é isso? Mas andar com Deus é melhor do que o conhecimento. Haverá muitos teólogos no inferno, haverá muitos ignorantes no céu. Agora, é importante que se conheça, porque se não conhecer, pode apostatar. Não é isso? No sentido teológico. Tá? É preciso conhecer, é preciso saber. Mas o melhor de tudo é andar com Deus e saber que Deus está com você. Deus está conosco. Independente daquilo que eu sinto na igreja. Independente daquilo que eu sinto na igreja. Eu me alegro, eu gosto, né? Nós gostamos. Você sente aquela alegria do céu, você glorifica a Deus, você fala em línguas, é gostoso. Mas o dia que você não falar em língua, o dia que você não sentir, Deus continua presente, porque Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, independentemente daquilo que eu sinto, daquilo que você sente. O culto hoje estava frio, e daí? Problema seu. Problema seu. Deus está sempre comigo. É isso que vai me ajudar, né, irmãos? Eu tenho certeza que Ele está comigo. Claro que eu preciso estar com Ele, né? Mas Ele está sempre comigo. Eu preciso acreditar nisso. O obreiro tem que acreditar nisso. Quem está na obra de Deus fazendo alguma coisa tem que acreditar nisso. A pessoa chega e fala assim, ei, pastor, eu não dou mais, não dou conta mais não. Não dou conta mais, pastor. Põe outro. Não dou conta mais não. Rapaz do céu. Dá conta sim, rapaz. Você está parecendo Moisés? Moisés diz, eu não dou conta não, é muita gente só. Deus foi lá, pegou do Espírito que estava sobre Moisés e dividiu com 70. Irmãos, a capacidade estava tudo em Moisés. Maior é o que está conosco. Tá? Maior é o que está conosco. Louvado seja Deus. As doutrinas práticas precisam ser primeiramente aplicadas na vida do obreiro. Como chuva, como orvalho, como chuvisco, como água sobre a relva. Então o obreiro cuida primeiro da sua terra. Depois cuidar da terra dos outros. É isso mesmo? O obreiro cuida primeiro da sua terra. A sua terra que tem que estar umedecida com a palavra. Tá? Tira os espinhos, tira as pedras. Aquele lugar que está mais duro, dá uma fofiada na terra, dá uma fofiada no coração, deixa a palavra lá entrar mesmo. Tá? O obreiro não ama o mundo. Porque no mundo está a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O obreiro não ama o mundo. Porque no mundo está a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Como que está a carne? Como que está a nossa carne? Ela está atendendo os convites? A nossa carne está atendendo os convites? Como que estão os nossos olhos? A gente pode ver? A gente pode ver? Se a gente vê, a gente não vai pecar? Não há concupiscência nos nossos olhos? A gente pode ter? Não há soberba? A gente pode ter? Eu costumo dizer na minha igreja lá que eu poderia ter. Eu tenho um jeitão para ter. Não tem não, viu, pastor? Mas eu levo jeito.
Você pode ter? Então o obreiro, né, irmãos? O obreiro tem que tomar esse cuidado, né, irmãos? Tem obreiro que ele foi chamado, ele foi consagrado, ele é uma bênção de Deus, mas ele não cuida, não é isso? Ele não tem esse cuidado, né, consigo próprio. A tentação vem, ou não? Vem, não vem? A tentação vem. Ah, mas eu sou o consagrado, eu sou o santo. Xiii. A tentação vai chegar. E a carne pode corresponder. Olha, cuidado. Não é tarefa fácil, mas não é impossível. O Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. É Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você não vai voltar para trás. Irmãos, quando eu saí para a obra, eu falei na secretaria da minha igreja, igrejinha pequena. Eu falei, eu estou saindo, não volto mais não. Não volto mais. E olha que eu não tive uma chamada específica. Eu chegava do trabalho às 2 horas, de fato eu tinha uma sede muito grande de pregar o evangelho, não conseguia ficar deitado. Chegava às 2 horas, fazia 3 horários, e quando fazia das 6 às 2, chegava em casa, estava descansando um pouco, aquilo me incomodava, eu tinha que sair, entregar o folheto, bater numa porta. Mas apareceu uma oportunidade, a minha igreja não tinha quem enviar. A igreja não tinha quem enviar. E aí eu era casado, já recém-casado, não tinha filhos, e eu falei para o pastor, pastor, eis-me aqui. A gente não tem filho. Se vai sacrificar alguma pessoa da igreja, quiser me sacrificar, eu vou. Só que eu falei, eu estou indo, mas não volto. Nós passamos por dificuldade. Mas como já pronunciei, posso pronunciar de novo. Maior é o que está conosco. Essa obra tem dono. Essa obra, ela é de Deus, né? Esta obra, ela é de Deus. Aí nós temos o juízo, né, irmãos? O obreiro e o juízo que dele se faz. A igreja julga o obreiro. As pessoas de fora julgam o obreiro. Nós mesmos nos julgamos. Mas nada disso adianta. O importante é o julgamento de Deus. Por isso que é importante andar com Deus. Deus anda conosco, que nós possamos também andar com Deus. Por final, a doutrina aplicada na igreja. Como disse Paulo a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, fala o que convém à sã doutrina. Não tenha medo de doutrinar. Não tenha medo de ensinar. Tito 2, versículo 1 ao versículo 15. Bem rápido aqui, ó. Ele diz para Tito, você vai ensinar os velhos, as pessoas idosas, a serem sóbrias, moderadas. Você vai ensinar os velhos a ser grave, sério, verdadeiro, sincero. Você vai ensinar os velhos a ser prudentes. Você vai ensinar os velhos a serem sãos na fé. Os irmãos já viram misericórdia, tá, irmãos? Eu já estou na terceira idade também, tá? Mas imagine ensinar uma pessoa idosa a ser são na fé. Você já imaginou? Vou usar uma linguagem aqui. A gente vai ficando velho? A gente vai ficando idoso? Eu já passei dos 60, tá? A gente fica teimoso? Fica teimoso?
A tarefa de Tito, você vai ensinar os velhos a ser são na fé, porque tem velhos que não é são na fé, não é sadio na fé, ele é fraco na fé. Ele é fraco na fé, se escandaliza facilmente. Agora imagine você ensinar uma pessoa idosa. Imagine você jovem, né, obreiro jovem, chegar em mim e falar, ó, pastor, peraí. Meu amigo. Você vai ensinar também as mulheres idosas a serem sérias, verdadeiras, sinceras, não caluniadoras. Vai ensinar as mulheres velhas a não se meter com esse negócio de difamação, meio de acusar os outros de forma falsa. Será que tem velhas? Mulheres idosas que não são sinceras? Será que tem mulher idosa que não é sincera? Você vai ensinar as mulheres mais velhas a ser mestra do bem? No nosso caso aqui, não pode ser dada a muito vinho nem a pouco vinho, né? Que essas possam ensinar as novas. Sem ensinar, né? O obreiro novo ensinar uma mulher idosa a ser uma boa dona de casa, a ser honesta. Já ensinou mulher idosa? Alguém jovem aqui já ensinou a mulher idosa? Com todo respeito à mulher idosa. Porque a mulher idosa aqui, mas é o que Paulo falou para Tito. Você está aí na ilha, você vai ficar aí, você vai colocar em ordem, porque as coisas estão em desordem. Você vai ensinar a sã doutrina. Começa pelos velhos. Primeiro você tem um problema lá com os obreiros, é isso mesmo? Resolva lá, tampa a boca desses obreiros que estão ensinando coisa errada. E depois ele começa lá nos idosos. Você vai ensinar os idosos a ser são na fé. E é gostoso, né, quando você conversa com uma pessoa idosa, que ele é são na fé, é sadio na fé. Ele entende, ele compreende as coisas. Todo respeito, né, irmãos? É uma pessoa idosa. A mulher idosa. É isso? Ela é vista como alguém que tem experiências, não é isso? Tem experiências. Eu costumo dizer para o meu menino, você sabe muito de internet. Você sabe muito de celular. Mas aonde eu cheguei, meu amigo, você não chegou ainda, você está aí, está longe. Não é isso? Agora, o homem idoso, a mulher idosa, né, irmãos, tem que tomar cuidado, ou seja, é a pessoa que precisa também ser doutrinada, precisa aprender também, sim ou não? Eu preciso aprender. Você idoso também precisa aprender. A irmã idosa precisa também aprender, porque ela aprendendo vai ensinar as novas a serem também boas donas de casa, assim por diante, né, irmãos? Vai ter para todo mundo. Serem castas, santas, né, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, para que a palavra não seja blasfemada. Os jovens, moderados. No caso de Tito, seu exemplo de boas obras. Na doutrina, mostrar incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível. Os empregados, os servos, a sujeitar os seus senhores, agradando, não contradizendo, não defraudando, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, se eu tenho uma igreja, não é isso? Se eu tenho uma igreja onde os obreiros são bem ensinados, aonde os velhos não são doentes na fé, aonde as irmãs idosas são verdadeiras ensinadoras, professoras, jovens que dão exemplo, então a igreja vai estar ornada com a doutrina de Deus. As pessoas vão olhar e vão cair na graça, vão dizer, olha, esse povo de fato é diferente. Eles não falam apenas, eles vivem de forma diferente. Agora, veja bem como Paulo, ele vai terminar isso daqui, ele vai dizer assim, porque a graça se manifestou. Prepara um louvor. Ela pode cantar um hino? Porque a graça se manifestou. Você vai ensinar a sã doutrina porque a graça
ela se manifestou. E ela traz, sabe o que ela traz? Primeiro, a graça traz salvação. Ela nos salva da nossa culpa, do pecado. A graça nos salva do poder do pecado. A graça nos salva da presença do pecado. A obra que Deus começou a fazer em nós, ela vai terminar. Deus vai terminar a boa obra que começou em nós. Agora, a doutrina, ela tem que ser aplicada. E nós temos que receber a doutrina, porque a doutrina traz, ou a graça traz salvação, mas a graça também ensina a abandonar a impiedade. A graça traz uma mudança de comportamento. A graça me salva da culpa, eu me sinto agora aqui. Você pode se sentir também justificado, e não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. O Espírito Santo continua a trabalhar em nós por meio da sua palavra, por meio da doutrina que está sendo derramada como chuva, como chuvisco, como orvalho. E a graça inspira esperança. A graça traz salvação. Tito, ensina essa doutrina, porque a graça traz salvação, Tito. A graça ensina as pessoas a abandonarem a impiedade, viver uma vida diferente. Mas a graça também inspira esperança, Tito. A graça inspira esperança. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas ele vai voltar. E nós precisamos estar doutrinados. Louvado seja Deus. Você não está sozinho, esta obra tem dono, é Deus quem capacita para que a sua doutrina seja na nossa boca, como o gotejar que forma a chuva, como chuvisco, como orvalho, como água sobre a relva. O Espírito Santo está em nós. Fale, não se cale, amenize a apostasia prevista. Nós podemos amenizar a apostasia que está prevista, ensinando a palavra, vivendo a palavra. Nós se manda nela. Nós podemos